Com muita alegria estamos aqui novamente, tendo a oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus. Nessa noite fomos convidados para trazer uma mensagem e aqui estamos. E esperamos ser útil a Jesus em primeiro lugar, porque estamos levando o seu Evangelho, e aos amigos que aqui participam conosco nessa noite. Pedimos a Deus, ao Mestre Jesus, que a nossa mensagem seja bem entendida, que possa trazer proveito a todos. O tema que nós escolhemos para abordar nessa noite é o livre-arbítrio. Obrigado, Marcelo. Livre-arbítrio é uma palavra muito bonita, né? Livre, que vem de liberdade, que nos dá toda essa força de sermos livres, de podermos voar. E arbítrio, que vem de árbitro, né? Árbitro é aquele que arbitra, que decide o que é certo e o que é errado. Como nos jogos de futebol, né? O árbitro define se é falta, se é pênalti, se o gol é válido ou não. E aí juntamos essas duas palavras e formamos a palavra livre-arbítrio, que nos dá uma sensação gostosa de poder, né? Uma sensação de que somos dono dos nossos destinos, que podemos fazer o que quisermos e bem entendermos, somos livres. Mas toda essa liberdade não é que tem um preço, tem um peso, que é o peso da responsabilidade, né? Que nós podemos sim usar essa liberdade que a nós é conferida, mas nós temos que lembrar que além desse livre-arbítrio que nos dá essa liberdade, existem leis que regem o nosso dia a dia. Existe uma lei chamada ação e reação, e outra chamada causa e efeito. Então todas as nossas ações geram uma reação. E todas as nossas ações são pautadas no nosso livre-arbítrio. Todas as causas que nós geramos, que vão gerar um efeito, também são baseadas e pautadas no nosso livre-arbítrio. Então vejam bem como é que eu falei, o peso, né, dessa palavra, dessa liberdade que nos é conferida. Segundo o dicionário Aurélio, fala que o livre-arbítrio é a capacidade individual de autodeterminação. Então, muito pesado, né? Nos deixa fortalecidos desse poder que nós temos de agir. Nós queremos dizer que quando, há milênios, Deus criou os espíritos, Ele criou a todos iguais, não criou nenhum diferente do outro, com mais poderes ou menos poderes. Como diz lá no Evangelho, simples e ignorantes. Quando falamos a palavra ignorante, ela é uma palavra muito pesada também, né? Ignorante, palavra assim até de certo modo feia, né? Mas aqui nesse caso, ela só quer simplesmente dizer que o ignorante é o sem saber, sabe? É o espírito simples e sem o saber. Então fomos lá atrás criados simples e sem o saber, simples e ignorantes, fadados a evoluir. E nessa caminhada evolutiva, estamos destinados ao aprendizado e progressivamente, através desse aprendizado, a busca pela perfeição, pelo conhecimento da verdade. E como já dizia um grande amigo nosso, Júlio Capilé, um dia todos seremos anjos. Então, criados lá atrás, simples e ignorantes, caminhando dia a dia em busca dessa perfeição tão almejada. E todos nós, sem exceção,
uns mais cedo, outros mais tarde. Um dia seremos espíritos angelicais. Vai depender do uso do nosso livre-arbítrio, de toda essa liberdade que nós temos para podermos chegar antes a esse estágio de conhecimento, ou se vamos demorar um pouquinho mais. Semana passada, o palestrante da noite foi o nosso querido amigo Zé Moreno. E ele nos abordou o tema da parábola de Jesus, o trigo e o joio. E o autor do livro que ele citou, que eu não marquei o nome e não consigo me lembrar, nos comparava ao trigo e ao joio, dependendo do nosso estado evolutivo. Os espíritos mais evoluídos são o trigo. Aqueles um pouco mais atrasados ou desviados da busca da perfeição, o joio. E eu achei muito interessante, porque nessa parábola, ele nos mostra as duas portas, né? A porta estreita e a porta larga. A porta estreita é aquela de quem trilha o caminho em busca da perfeição, com bastante dificuldade, com bastante seriedade, respeitando e amando o seu próximo, como Jesus nos pediu, passando muitas vezes por percalços que até desestimulam a nossa caminhada, por às vezes ser muito árdua. Já a porta larga é daquele que gosta da facilidade, que gosta das coisas que se resolvam de maneira mais fácil. Por exemplo, eu preciso de uma bicicleta. Por que eu vou comprar uma bicicleta em 10 pagamentos se eu posso roubar a bicicleta do meu vizinho? É bem mais fácil, não é? Vou lá, roubo a bicicleta do meu vizinho, não fico com um carnezinho lá da Casa Bahia ou do Magazine Luiza. É mais fácil. Essa é a porta larga. A porta estreita é daquele que vai lá com todo o seu esforço, faz o seu cálculo, vê que pode comprar, vai lá e compra, e paga regularmente, porque alguém confiou nele e merece a retribuição desta confiança. O que ele está fazendo? Usando o seu livre-arbítrio para o bem, para a busca da perfeição. Já aquele que roubou a bicicleta, usou a porta larga, buscou a facilidade. E assim somos, trigo e joio. Nessa parábola, o semeador lá, o agricultor, semeou trigo de boa qualidade na sua lavoura. Mas que enquanto ele foi descansar após a tarefa árdua, os invejosos, os inimigos, foram lá e semearam joio, junto com o trigo que ele havia plantado. O trigo e o joio, vocês não sei se sabem, são plantas muito parecidas quanto o seu perfilamento. E quando as sementes germinaram, qual não foi a surpresa, né? Junto ao trigo, muito joio. E aí então, os seus servidores perguntaram: vamos arrancar o joio? E ele então falou: não, vamos deixá-los crescer juntos. Porque se formos arrancar, poderemos também arrancar o trigo. Então vamos deixá-los crescer. E na ocasião da colheita, da ceifa, aí sim, aí tem condições de distinguir quem é trigo e quem é joio. Aí arrancaremos o joio, amarraremos em maços e jogaremos ao fogo. E lá no Evangelho diz, na parábola no Evangelho de Mateus, né? Jogaremos ao fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é o choro e ranger de dentes. Porque no primeiro momento você fala em pegar a erva daninha e jogar no fogo, né? Por quê? Choro e ranger de dentes. Mas daqui a pouco nós vamos entender por que dessa fala. Então aí nós voltamos lá atrás
no joio e no trigo e no livre-arbítrio, né? O que nos leva a ser trigo ou ser joio? São nossas atitudes, né? São o jeito que conduzimos a nossa caminhada nessa passagem nossa e em muitas outras que já tivemos e em muitas outras que certamente ainda vamos ter. Isso vai nos distinguir de trigo e de joio, se queremos ser trigo ou se queremos ser joio. Mas aquele que é joio hoje, amanhã pode ser trigo, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E como houve a comparação aqui entre o trigo e o joio de nós espíritos, Deus não vai esquecer aqueles irmãos que escolheram a porta larga. Eles também, no momento certo, fazendo uso do seu livre-arbítrio, se recuperarão e terão a sua oportunidade. Só que nós temos que nos atentar que tudo tem o seu tempo certo. O planeta Terra era um planeta, até então, destinado a provas e expiações. O porquê de provas e expiações? Porque aqui habitavam e habitam até hoje espíritos com muitos débitos de suas caminhadas anteriores. Chegamos ao ponto de sermos mais joio do que trigo, de termos aqui no nosso planeta mais espíritos que utilizavam a porta larga do que aqueles que utilizavam a porta estreita. Só que toda caminhada evolutiva, ela tem o seu ciclo. Todo espírito, uma hora ele acorda. E essa caminhada daqueles espíritos bons, os trigo, foram contagiando os joio. E aos poucos foram sendo evangelizados, foram sendo orientados. E chegamos a um estágio onde já a maior parte da nossa população de humanos habitantes da Terra já são espíritos que utilizam a porta estreita. E quando eu estava preparando a matéria para nós falarmos nessa noite, eu comecei a fazer uma avaliação. Então, por exemplo, eu tenho um círculo que eu convivo, um círculo de amigos, de profissionais, de empresas que eu visito quase que diariamente, de pessoas que são do dia a dia, familiares, amigos. E realmente eu cheguei à conclusão. Vamos dizer assim um número simbólico, vamos dizer que eu conheça 1000 pessoas. E eu comecei a pensar, fulano, beltrano, ciclano, tal. E eu cheguei à conclusão de que a maior parte das pessoas que eu conheço e que eu convivo com elas, são pessoas boas, são trigo, são pessoas bem intencionadas, são pessoas que usam o seu livre-arbítrio para o bem, são pessoas caridosas, são pessoas que, se não podem ajudar, não atrapalham, que não desejam o mal para o seu semelhante. São pessoas que, seguindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, amam o seu próximo como a si mesmo. E existem também, nesse meio que eu convivo, pessoas malignas. Eu conheço algumas pessoas muito más, pessoas dotadas de pensamentos muito negativos, pessoas vingativas, pessoas que, se puderem roubar a bicicleta do vizinho, roubam. Eu conheço, mas são uma minoria. E aí, esses tempos, eu estava conversando com um amigo meu que mora no Rio de Janeiro. E a gente começa a ouvir falar em Rio de Janeiro, volta e meia até nos arrepia, né? Você só vê falar que lá tem bandido, que não sei o quê, principalmente quem mora nas favelas, naqueles bairros mais retirados, né? E eu conversando com ele como é que era, porque ele frequentava muito as favelas, ele trabalhava com vendas, né? E o público-alvo dele era as favelas. E eu comecei a conversar com ele e indagar.
como que é a vida na favela? Assim, como é que é a proporção lá de gente boa, gente ruim e tal? E para minha surpresa ele falou: Jaime, eu conheço favela lá que, vamos dizer assim, tem 10 mil pessoas, a maior parte é gente boa, é gente trabalhadora, é gente honesta, é gente que levanta cedo e vai para a labuta, é gente que não é envolvida com o tráfico, são pessoas humildes que muitas vezes são até exploradas pelas pessoas más, mas a maior parte é de gente boa. E isso traz uma alegria para nós, que nós começamos a ver, principalmente nós que estudamos um pouquinho a doutrina espírita, e nós entramos naquela fase em que o nosso planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações e caminhando para se tornar um planeta de regeneração. E para que isso se consolide, só é possível com a melhora dos espíritos que aqui habitam. E quando você ouve notícias desse tipo, e quando você começa a comparar o teu meio social e vê que a maior parte das pessoas são pessoas boas, isso nos traz um alento muito grande, porque nós temos certeza que esse período transitório que estamos passando, deixando de ser de provas e expiações, para entrarmos num período de regeneração, é possível. É possível e está acontecendo e vai acontecer. Segundo Divaldo Pereira Franco, esse período começou nos anos 70, mais ou menos. Esse período já depurativo, que vem fazendo essa transformação. E aí, o que eu quero alertar vocês, que está chegando a hora da colheita, a hora da ceifa. A colheita é esse período de regeneração. Aqui está acontecendo a separação do trigo e do joio. Então, o momento, nós estamos vivendo o momento da colheita. Aquele momento que já dá para separar o trigo e o joio, o bom e o mau, o que passa pela porta estreita e o que utiliza a porta larga. E aí, nós ficamos pensando, como que vai ser com esses espíritos que ainda persistem em usar a porta larga? E aí, a gente vê que esse período de transformação, ele é um período longo. Ele não é um período assim, que como diz o Divaldo, começou nos anos 70 para cá, e vai terminar daqui 10 anos. Ele é um período longo, talvez leve uma centena, 1 milhar de anos, para que toda essa purificação aconteça. Mas ela vai acontecendo aos poucos. E muitos desses que ainda são joio, ainda terão a oportunidade de reencarnar aqui no nosso planeta e se tornarem trigo. Porque Deus, não, como falamos, não abandona nenhum das suas ovelhas. O pastor não abandona nenhuma de suas ovelhas. Quando ela é desgarrada, ele vai buscar e traz ela para o meio do rebanho. Então, nesse período transitório que nós estamos vivendo, é a época da colheita. E nós devemos agora ter muita atenção, porque nós precisamos ser trigo e precisamos fazer a maior parte dos que ainda são joio virarem trigo, porque nós não queremos que os nossos irmãozinhos sejam jogados na fogueira, como diz aqui, arrancaremos o joio, amarraremos em maços e jogaremos na fogueira, onde haverá choro e ranger de dentes. O que quer dizer esse fogo, onde haverá choro e ranger de dentes? Existe um livro espírita que se chama Exilados de Capela. Capela é um planeta que existe numa outra constelação, bem longe daqui. E Capela já é um planeta bem mais avançado do que o nosso. E há milhares de anos atrás,
Capela já passava por esse período que nós estamos passando agora, saindo de provas e expiações e entrando no período de regeneração. E foi insistido com muitos espíritos, mas eles não desistiam da porta larga. E chegou a um ponto que eles já não tinham mais condição de serem aceitos lá em Capela, porque eles já estavam atrapalhando a evolução daquele planeta. Então esses espíritos foram exilados. E muitos desses espíritos vieram para o planeta Terra. E aqui tiveram a oportunidade de desenvolver as suas habilidades. Tratavam-se de espíritos, muitos deles, muito evoluídos no intelecto, mas não acompanharam a parte da evolução espiritual, a parte moral. Eram dotados de uma inteligência extraordinária, mas usavam essa inteligência para o mal. Isso aí nós estamos acostumados a ver quase todos os dias nos noticiários da televisão. Quando vemos falar que um hacker invadiu o sistema da Casa Branca, invadiu o sistema de um banco, conseguiu desviar milhares de cruzeiros, de reais, conseguiu dar o golpe lá não sei de quem, são mentes extremamente sábias, mas que usam a sua sabedoria para o mal. Então, esses são os tipos de espíritos que vieram de Capela para habitar a Terra. Trouxeram toda a sua inteligência e aqui, começando um novo ciclo, onde houve choro e ranger de dentes, porque viviam num planeta avançadíssimo e vieram para um planeta totalmente primitivo, onde tiveram que desenvolver o fogo, a roda e muitos outros inventos, muitas outras ferramentas para poder facilitar o dia a dia desses espíritos. Certo? Então, é onde eu falei lá no começo. Choro e ranger de dentes. Então, meus amigos, o que nós queremos chamar a atenção aqui é que está na hora da gente deixar de ser joio e virar trigo. Porque senão daqui a pouco não vai dar tempo. E nós podemos ser amarrados em maços, e jogados lá no fogo. E haverá choro e ranger de dentes. Porque nós sabemos que, baseado nos princípios básicos da doutrina espírita, assim como nós temos a pluralidade de existências, que são as nossas reencarnações, existe também a pluralidade de mundos habitados, certo? Nós estamos num mundo habitado já numa escala bem adiantada, já passando de uma fase de provas e expiações para a regeneração. Mas existem planetas ainda, segundo o que a gente que ainda estão no primitivo, assim como a Terra foi há milhares e milhares de anos. E é para esses tipos de planetas que muitos desses irmãozinhos que gostam de utilizar a porta larga, infelizmente terão que partir. É uma pena, Mas, infelizmente, não tem outra saída. Eles não terão mais espaço aqui. E cabe a nós, usando o nosso livre-arbítrio, tentar arrebanhar esses irmãozinhos, mostrar para eles o Evangelho de Jesus, tentar mostrar para eles que existe um Deus misericordioso, que ama eles, independente das suas atitudes, e que eles podem dar a volta por cima. Essa é a missão do professor, do evangelizador, do pregador. Essa é a missão. Separar o joio do trigo. E depois, se possível, pegar esses que são joio e transformar em trigo. Então, nessa noite de hoje, a nossa mensagem
era essa. Usar o nosso livre-arbítrio. Nós aqui, quando temos as reuniões da quarta-feira, né, Fatinha? Quando chegam aqueles espíritos para serem doutrinados, eles batem no peito com muita força. Eu tenho direito a usar o meu livre-arbítrio. E a gente fica pensando, coitadinho, ele não sabe o quanto é pesado esse tal de livre-arbítrio, né? Nos dá, que nem eu falei no começo, aquela sensação de podermos até voar. Mas em contrapartida, existem essas leis chamadas ação e reação. Toda ação que nós praticamos gera uma reação. Então, se a nossa ação é uma ação benevolente, é uma ação de amor, é uma ação de caridade, de amor ao próximo, provavelmente a reação será também igual, será de amor, será de agradecimento e de parceria. Em contrapartida, se a nossa ação for de maldade, for de ódio, for de vingança, grande parte daqueles a quem direcionarmos a nossa ação não terão tão boa vontade em nos devolver o amor, pagar o mal com o bem. Nem todos estão preparados para isso. De repente a nossa ação maligna pode bater em um outro lá que é mais mal do que nós ainda, e dela volta para nós com carga total. Que a ação, a lei de ação e reação são duas forças que se chocam, né? Em igual potência. É que nem uma trombada de dois caminhões numa rodovia. Um a 100 por hora daqui e outro a 100 por hora de lá e bate de frente. Assim é a ação e a reação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do uso do nosso livre-arbítrio. Certo? A ação, a causa e efeito, é a mesma coisa. Todo efeito, às vezes nós falamos, hoje eu não estou bem, meu estômago está queimando, estou com dor de cabeça. Aí você começa a pensar, por que será que está acontecendo isso? Aí você lembra que você tomou 2 dúzias de cerveja, que você tomou 5 copos de caipirinha, comeu uma carne com bastante pimenta, né? E aí o efeito veio, né? Mas lá, na hora de tomar tudo isso aí, comer tudo isso aí, nós usamos o quê? O nosso livre-arbítrio. Nós sabíamos que aquilo lá ia fazer mal, que poderia fazer mal, mas nós insistimos e comemos e bebemos. E aí agora está a cobrança. O efeito está aí. Então, na maior parte das vezes, a causa desse efeito fomos nós mesmos que geramos, usando o nosso famoso e gostoso e lindo livre-arbítrio. Então, gente, era essa a mensagem da noite. Espero ter podido contribuir para o aprendizado e que os irmãozinhos pensem bastante antes de fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que nós temos à nossa disposição, que foi um presente de Deus, né? Presente de Deus. Vamos fazer bom uso dessa ferramenta para que não tenhamos reações desastrosas depois, né? Nem efeitos desastrosos no nosso dia a dia. E que possamos, nessa nossa caminhada, sermos trigo e não nos importemos de passar pela porta estreita. Ok? Uma boa noite, muito obrigado por terem me aturado, me ouvido, e vamos com Deus, seguindo em frente, lutando pela nossa caminhada e pela nossa evolução espiritual. Que amanhã sejamos espíritos melhores do que hoje, e assim sucessivamente. E um dia seremos anjos, e espero encontrá-los lá no dia que eu conseguir virar anjo. Espero encontrar todos vocês lá. Uma boa noite. É muito bom ouvir o Jaime, na sua simplicidade, que é uma característica dele, né? Simplicidade, amorosidade, né? E foi nos encaminhando com o seu pensamento
a repensarmos e refletirmos mesmo, né, sobre a necessidade de aprender a cuidar, né, desse livre-arbítrio, né? Muito bem, nós agradecemos, Jaime, parabéns. Só lembrando para vocês que muitos dos que ainda estão na estrada larga, na porta larga, já está sendo encaminhado aos mundos primitivos, né? Que a Terra também já passou por essa etapa, né? E que Jesus também está nesse outro mundo primitivo governando, né? Além da Terra, Jesus também é governador de outros 5 planetas, né? Dentre eles, outro primitivo que está recebendo estes que ainda não conseguiram, né, como o Jaime disse, a se separar, né, deixar de ser o joio, né? Mas é isso daí. Então, queremos agradecer a Deus, e como na leitura de hoje que o Marcel fez, que falou sobre a caridade, que foi tão bonita a mensagem, queremos pedir que aqueles que puderem trazer leite para nós fazermos distribuição, tá? Nós estaremos quarta-feira recebendo aqui às 18 horas. Se alguém puder colaborar, tem algumas crianças desnutridas, né, Silvia, que estão chegando da Venezuela, e outras crianças também de outros lugares, e que estão por esse processo de desnutrição e estão pedindo leite, né? Porque cesta básica a gente já está conseguindo e tudo mais. Nós temos o grupo Caritas aqui da casa, e aqueles que puderem colaborar com leite, uma caixinha de leite, pode trazer, que quarta-feira que vem agora nós estaremos aqui para receber, tá? A partir das 18h30, tá bem? Das 18h30 até às 19h15 mais ou menos, porque depois a gente tem que entrar aqui para fazer o nosso trabalho mediúnico, tá bom? A gente agradece e Jesus agradece também. E pensando em Jesus e falando em Jesus, nós fechemos os nossos olhos, porque vamos agora remeter o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, que possa derramar suas bênçãos de paz, de harmonia, e tudo que a gente veio buscar nesta casa hoje, que viemos buscar o quê? A paz, o conhecimento, o equilíbrio físico, espiritual, esse auxílio que aqui viemos, que possamos receber junto a esta espiritualidade amiga e companheira, que já nos atendeu desde o princípio e desde o momento em que pensaram em vir a esta casa de oração. Então rogamos aos mentores amigos, à equipe espiritual da sala de fluidoterapia, da equipe que colocou o remédio, a medicação necessária na água que está à disposição para tomarem, que envolvam então a todos nós. E pedimos, Pai amado, que esta energia de paz, que toda essa energia de cura aqui presente se estenda por todo este espaço vizinho, se dirigindo a toda a nossa cidade de Dourados e adentrando em todos os hospitais da nossa cidade, envolvendo os médicos, enfermeiros, os necessitados de atendimento físico e espiritual nas clínicas de atendimento também, assim como rogamos aos benfeitores responsáveis pelo presídio e também pelas unidades que atendem jovens infratores. Rogamos pelo Lar Santa Rita, pelo Lar Ebenezer, rogamos por todas as crianças que estão abandonadas por um motivo ou por outro, estão distante de seus pais, que também nesse instante seus anjos guardiões possam envolver a todas elas. Mãe Santíssima, amigos queridos de Jesus, rogamos por todas as famílias, todas aquelas que têm em seus lares seus filhos ou outros que também são cuidados por ela. Pedimos
que esta energia de paz, de equilíbrio, de amor envolva todas elas. Assim como também rogamos por estes queridos irmãos que aqui se encontram, que aqui vieram nesta casa nesta noite, que em pensamento atendam e adentrem ao lar de cada pessoa aqui presente, levando esta energia que desperta, que ampara, que rejuvenesce a alma, que engrandece o coração, estimulando a viver sempre no bem, fazendo bem para ter o bem, ser feliz e um dia sermos ainda anjos, como foi dito pelo nosso irmão Jaime. E a terra que neste instante está em processo de regeneração, seja também envolvida por todos os amigos e colaboradores de Jesus, derramando bênçãos e envolvendo os corações de toda a humanidade. Senhor, ampara-nos nesta noite, permitindo que o nosso sono seja restaurador, que possamos estar juntos com nossos anjos guardiões, com os nossos amigos e aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa vida e que amanhã seja melhor do que foi hoje. Em nome de Jesus. Graças a Deus.